Abrimos a Bíblia em Números, capítulo de número 10. O texto que nós estaremos lendo é um texto de fácil compreensão. O que nós vamos falar não é algo difícil de compreender. Pelo contrário, para a Igreja de Cristo, torna-se bem simples compreender o que vai precisar. Algumas vezes eu falei ontem, vou dividir por pedaços, para dividir perfeitamente também com material sagrado. Eu quero falar hoje de manhã sobre esse assunto muito conhecido, principalmente pelos pastores, pregadores, talvez não tanto pela membresia geral, pelos congregados, principalmente os mais novos, mas que é conhecido. É muito difícil que um crente, pelo menos uma vez na vida, não tenha lido ou ouvido alguém falar desse assunto. Capítulo 10 de Números, desde o versículo 1, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata batida. Quantas trombetas? 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. E quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais se tocará retinindo. Para ajuntar a congregação, tocar-se-á sem retinido. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Será isto para vós e vossas gerações em estatuto perpétuo. Quando na vossa terra saístes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Amém. Podeis aceitar. Meus amados, o texto que eu li nesta manhã com a igreja é um texto, como já citei, conhecido. Pastores, pregadores, ministério, é porque ele é muito usado por aqueles que ministram a palavra. Porque nesse texto cai uma máxima criada por nós, que diz que não é tão importante falar, mas é tão importante viver. Ou seja, não é tão importante pregar o Evangelho, e sim importante viver. Claro que viver é importante, mas só que em canto nenhum da Bíblia diz isso. Só que as frases vão sendo criadas, e algumas delas são criadas pelo inferno mesmo. Muitas vezes nós vamos aceitando,
nós vamos assimilando, nós vamos absorvendo essas frases, esses chavós, e vamos dizer, e vamos acreditando nelas ou neles. E o que acontece? Existe muita gente que colocou na cabeça que se não pregar, nós vivemos. Só que isso não tem apoio em canto nenhum da Bíblia. Através da Bíblia, a ordem de Deus é falar a palavra dele. A ordem de Deus não é ficar calado em relação às necessidades do mundo. Então, nesse texto, nós encontramos uma ordem de Deus a Moisés, que Moisés preparasse quantas trombetas? 2 trombetas. Vejam bem, eram 2. E o fato de ter 2, eu não quero me meter em conjecturas, quantas poderiam ser. Eu já ouvi uma vez alguém entrar numa conjectura de quantas poderiam ser. Eu quero falar das que Deus mandou. Veja bem que ele mandou fazer 2 trombetas. Trombetas são coisas que nós quase não falamos, principalmente a igreja chamada neopentecostal fala muito em chifre de carneiro. Você não ouviu? De vez em quando está ouvindo, né? O chifre de carneiro, o chofar. Só que na Bíblia, Deus, ele valoriza, através de uma ordem que deu a Moisés, 2 instrumentos. São as trombetas de prata. Interessante que as trombetas tinham que ser de prata. A prata na Bíblia, como demais metais, que tenham o seu significado, a prata está relacionada a todo tipo de situação relacionada à salvação. Então, quando se fala em prata na Bíblia, normalmente apresenta uma verdade de Deus que deve ser compreendida relacionada à salvação. Então, toda vez que você lê o Antigo Testamento, principalmente falando de prata, a prata é um dos símbolos na Bíblia que fala de salvação. Então, nesse caso, as 2 trombetas também estão relacionadas, elas apontam para o futuro. Elas estão como uma sombra apontando para o futuro e estão diretamente ligadas à ação salvadora de Deus, ao trabalho de redenção de Deus através do Espírito Santo, por nossa fé na obra realizada no Calvário. Vejam que as trombetas eram de prata, eram 2 trombetas. Estas 2 trombetas, elas tinham o trabalho de reunir o povo, ou seja, reunia, quando tocava as trombetas, elas reuniam o povo, tocavam as 2 trombetas, deveria reunir o povo. Para reunir o povo, tocava quantas trombetas? 2 trombetas. Interessante que na hora de reunir os líderes do povo, tocavam quantas trombetas? 1 trombeta. Bom, mas para eu entender, para eu compreender o significado disso tudo, eu primeiro tenho que compreender, através da Escritura, o que são as trombetas, ou o que representam aqui as trombetas. Se eu disse que as trombetas tocadas reuniam o povo, e eu disse que uma trombeta tocada deveria reunir os líderes, mas também falei que as trombetas, quando eram tocadas retinindo, quando você mudava o som e você tinha que tocar a trombeta de forma que você demorasse no toque. Para demorar o toque, você tinha que mudar o toque. Você tinha que ter condições de suportar o toque. Quem tocava tinha que ter condições de suportar. E demorava tocando a trombeta. Então, para retinir, quando tocava retinido, era para o povo sair na caminhada. Mas também, quando tocava, que o exército estava arrumado para a guerra, que
e tocava as trombetas, retinido, querendo dizer, é para voltar, não é para ficar parado, vamos avançar. Tocava retinido a trombeta, e o povo então avançava. Mas interessante é que para reunir o povo, não retiria, só fazia tocar, sem ritmo. Pois bem, quando nós lemos a Bíblia, em Mateus, o Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 6, ainda que eu não conheça qual texto, mas eu quero ler. Mateus, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: portanto, quando tu deres esmola, não faças tocar, trombeta. Quando tu deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens, porque em verdade eu digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda que faz a tua direita. O que ele está dizendo? Quando você ajudar alguém, você não deve fazer propaganda. Você não deve estar aqui dizendo, bom, então aqui, você começa a ter uma porta aberta para compreender, uma porta aberta para começar a compreender o que é uma das trombetas. E na verdade, já quero adiantar dizendo que as trombetas, elas representam a voz. A voz. Então, uma das trombetas representa a voz do homem. Pastor, quer dizer que uma das trombetas que é citada lá em Números capítulo 10, uma das trombetas, porque eram duas, uma delas representa o homem, ou a voz do homem, a verbalização que o homem pode ver, representa. Se você ler o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 58, diz assim: clama em baixa voz. É assim que diz: clama em alta voz, não te detens, levanta a tua voz como a trombeta. E olha só, e anuncia. Aqui é mais um texto que, em vez de quando a gente ficar calado, ao contrário, manda a gente ter a nossa vida como se fosse uma trombeta. Na verdade, nós somos uma trombeta de Deus. A gente não é só arauto, não. É claro que nós somos também arautos de Deus. Mas a gente não é só arauto. A gente, além de ser arauto de Deus, a gente também é trombeta nas mãos de Deus. E veja, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Hoje, quando o pastor, o pregador, quando o presbítero chega da igreja, ou de repente Deus usa a autoridade para pregar a palavra de Deus, e ele fala de pecado, a glória de Deus vem sobre ele, e ele anuncia a transgressão, que é o pecado visível, feito no corpo. Alguém que diz que falta de sabedoria. O povo tão educado, a igreja tão educada, uma mocidade tão boa, um ciclo de oração tão animado, o ministério tão trabalhador. É verdade? Porque hoje, muitas vezes, nós queremos esconder o som da trombeta. Mas só o que Deus mandou, um homem de Deus, que na verdade nós devemos imitar os homens de Deus. Pastor, esse negócio de imitar, mas de Deus não. Mas a Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo. Paulo diz: imitar a mim, como eu imito a Cristo. Então, imitar os homens de Deus, a Bíblia também manda imitar a fé que tiver. Então, tem imitação que não é para fazer. E tem imitação que não é para fazer, está fazendo. Por exemplo, imitar pregador, o jeito do pregador, como é que ele acha, como é que ele mexe no cabelo, como é que ele ajeita os óculos, como é que ele sacode a terra.
Deus não leva nada. Só leva o prejuízo e a pobreza no meio daqueles que Deus quer qualificar, que Deus quer capacitar. Porque vida boa tem vida longa, e vida boa tem vida curta. Olha o que Deus manda fazer, que nós levantemos a nossa voz como trombeta. Quando trombeta faz barulho, trombeta incomoda. E em vários textos da Bíblia, vários, diz que a humanidade seria incomodada. Só que hoje a sociedade e a humanidade não quer ser incomodada. Só que a sociedade e a humanidade não pode mudar Deus. Deus já disse, se incomoda. Não tem jeito, irmão. Pode fechar, colocar o aquele vidro escuro, vidro fumê, colocar o vidro fumê. Não quer dizer, blindaje, colocar o blindaje, colocar a blindaje de ar, para ninguém ser incomodado. Onde tem trombeta de Deus, vai incomodar. Não tem jeito. Trombeta de Deus não se esconde. O profeta Joel, eu quero ler Joel também, no capítulo 2, Joel, no capítulo 12, diz assim: tocai a trombeta em Sião. Bom, pode dar a impressão que seja uma trombeta física, uma trombeta literal. Ele diz: dai um alarme no meu monte santo e tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto, dia de trevas e de escuridão. Quando você vai ler, você percebe que a trombeta não é literal, que a trombeta que ele fala aqui é simbólica, que a trombeta é a autoridade de Deus na vida do profeta, na vida dos homens de Deus. Sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo dias em que pessoas que ficam fortes como verdadeiras trombetas da mão de Deus, eles vão chamar a atenção. Mas vão chamar a atenção pela grandeza de Deus na vida deles. Não é chamar a atenção no sentido puramente ministerial que alguém receba, mas o compromisso que alguém tenha com Deus. Porque muitas vezes é um chamar de atenção ministerial que alguém tem. Não, mas o que Deus quer não é só isso, porque aqueles que não receberam um ministério específico ficariam ocultos, escondidos, à margem do caminho, no ostracismo. Só que Deus, Ele não tem isso. Se alguém se comportar nesses últimos dias com uma verdadeira trombeta na mão de Deus, vai chamar a atenção pelo compromisso que tem com Deus, pelo compromisso que tem pela palavra de Deus, para anunciar aos que conhecem e aos que não conhecem a palavra de Deus. Então, uma das trombetas representa a nossa vida, representa a sua vida, representa a minha voz, representa a sua voz. Há dias atrás eu ouvi alguém pregando, irmão pregando, dizendo: Deus deixou uma voz na terra. Interessante que talvez eles estão falando, nem tivesse aliado a isso, mas ele deixou mesmo. Porque quando você toca a trombeta, ou quando a trombeta ela é tocada, anunciando o querer de Deus, sabe o que acontece? É como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu quero desse jeito. A gente não ora e diz assim: vamos orar para ouvir a voz de Deus. O que a gente diz? Vamos ouvir a voz de Deus. Se a gente sabe que a voz é do pastor Raimundo, que a voz é do pastor Ronaldo, que a voz é do pastor Osvaldo, que a voz do pastor Jaime, a voz não é de Deus. Mas como é que a igreja aceita tão naturalmente que a voz é de Deus? Porque na verdade a voz passa a ser como uma trombeta. E a partir do momento que ela se constitui como uma trombeta de Deus, na verdade, ali se manifesta o querer de Deus, como se na verdade fosse a voz de Deus. Não é? Bendito Deus. Esse assunto ele é muito rico, tem a ramificação dele, a gente faz um tempo. Eu quero mostrar para vocês, a
que existe uma segunda trombeta. Quero mostrar primeiro Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, João, evangelista, teve uma visão. Ele foi arrebatado, teve uma visão. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz assim: eu fui, não fui arrebatado até o céu, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Mas veja bem que aqui já é outra trombeta. Não é a mesma trombeta que eu citei há pouco. A trombeta que eu citei há pouco é uma trombeta na terra, é uma trombeta terrena. Você é uma trombeta de Deus, mas é uma trombeta na terra, é uma trombeta terrena. Mas tem uma trombeta que não é terrena, que não é da terra. Pastor, que trombeta é essa? É de Deus ouvir uma voz. Veja bem que a voz representa o toque da trombeta. Eu ouvi uma voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candeeiros de ouro. Olha o que ele vai ver. Ao final ele vai dizer: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Sabe de quem era a voz? Era de Jesus. Ele ouviu. E ele comparou com uma trombeta. Quero que vocês vejam o que diz o apóstolo São Paulo na sua primeira carta, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Olha, mas eu já sei que a trombeta é o símbolo da voz de ordem, de comando, de decreto de Deus, de palavra de Deus. Então, quando a última, olha, mesmo você sabe que é muito conhecido de nós, que Deus sempre tem ao desenganar alguém de triste, alguém que foi rejeitado, para quem perdeu o emprego, para quem vai fazer o concurso que acha que ainda coisa de passar. Deus sempre tem a última palavra. A última palavra sempre de Deus. Alguém pode dizer: eu não vejo jeito para isso, eu não vejo capacidade dela, eu não vejo condições dele. Você pode não ver, mas a última palavra é sua, a última palavra é dele. E por isso, diante da igreja sair daqui, vai ser a última palavra dele. A última palavra para nós aceitar é ele. É o Senhor dos céus da terra. Ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará. Veja você que aqui nos dá a forte impressão que a ordem acompanhada com um toque angelical. Muito bem. Veja você que nós temos na Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim, 16 para 1 Tessalonicenses 4, 16, está mais claro. Diz assim: porque o mesmo Senhor vai fazer o que no céu, não vai? Ele descerá do céu com um grande braço. Já falou, vai ter braço, vai ter voz. Braço. A voz do arcanjo. Que mais? Ao som da trombeta de Deus. Então, trombeta na Bíblia representa lá no Antigo Testamento, no capítulo 10 de Números, aponta agora do futuro, porque as coisas do passado, do tempo da lei, eram sombra, não era a realidade das coisas, era só um indício do que deveria acontecer lá na frente. Mas eu quero voltar aqui às trombetas
no capítulo 10 de Números, porque as trombetas que eu falei, elas apresentavam uma necessidade. As trombetas, elas devem ser de prata. Eu falei que a prata está relacionada com a salvação, com a redenção. Em outras palavras, está relacionado também com a evangelização, com o evangelismo. Não existe evangelismo sem toque de trombeta. Eu sei mesmo que o diabo deseja que ninguém pregue mais, e que só todo mundo educado na sua casa, no seu apartamento, na sua igreja. O importante é viver. Então, o testemunho para todo mundo dizer que boa pessoa, o que ele é crente. Então também quero ser, porque quero ser como ele vive. Irmão, deixe o inferno quer que a gente fique nesse tipo de conversa, e ninguém pregue mais o evangelho, ninguém vai mais problema na rua, ninguém vai mais problema de rádio, ninguém pregue mais a palavra pela TV, que a gente não use mais as propagandas sonoras do poste. Não, que a gente fique calado, porque o que é importante agora é só a nossa vida. A vida é importante, mas a palavra de Deus não foi só ter a vida, ter a vida com compromisso com Deus. Isso é responsabilidade de qualquer um. Mas deixe de ter ordem para cada um de nós, que é tocar a sua vida, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, fazer missões, fazer evangelismo, investir nesta tarefa e na cabana da igreja da terra. Mas a purificação tem evitado trombetas de tocar. Quando estou enterrando talentos que Deus fez, porque querem ser tão educados, tão meticulosos, que a trombeta já não consegue mais tocar. Você já viu instrumento de sopro? Se não cuidar dele, o instrumento de sopro estraga. Inclusive, lá na igreja que eu estou lá 1 ano e 2 meses. E eu chegou comigo um dos irmãos e disse: pastor, esse instrumento, um monte. Está quase tudo problemado. Por quê? Não usa. Me perdoe que eu não conheço os nomes técnicos. O soprador não presta mais, esse negócio aqui não presta mais, pode aqui não presta, aqui não presta, aqui não presta. Tem uma lista desse tamanho. E por que está parado? Pede sem precisar. Aí pede pensando que vai ter quem toque, mas não tem quem toque nem encostado. E quando tem quem toca, aí ele prefere tocar aquele outro instrumento lá. Aí encosta, estraga instrumentos de 3 mil, de 2 mil, estragando porque não usa. Ele me disse: está aqui a lista, pastor, para ajeitar. Eu disse: vai deixar para ajeitar, porque vai tocar. Mas tem que dar jeito. Então dê jeito primeiro. Não está estragado? Então arruma quem toca para poder ajeitar. Porque ajeita, investe de novo, e não toca de novo. Você quer criança? Vocês já viram congresso de pessoas na frente? Está fazendo o jogo. E eu já vi literalmente gente derramando azeite na cabeça, igual que derramando assim mesmo. Aí vem o segundo dia, vem o terceiro dia, vem o quarto dia, terceira semana, primeiro mês, segundo mês, 6 meses, a mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma pedida, o mesmo desânimo, a mesma coisa. Então não adianta só fazer um remédio se a trombeta não toca. Ela tem que tocar. Só que para ela tocar, algumas verdades têm que ser conhecidas. Vejam que as trombetas eram de prata. Vocês são trombetas de prata. Nossos pastores, pregadores,
Ligados ao Ministério Geral, somos trombetas de prata. Só que a gente não é só trombeta de prata. A gente é trombeta de prata. De prata. Batida! Pastor, por que trombeta de prata batida? Agora eu pergunto diferente. Quem é que quer ser uma trombeta de prata batida? Ninguém quer, irmão. Quem quer ser trombeta de prata batida? Como é que batida, pastor? Era da hora de fazer, pegar o barro do vermelho para cacetar a prata. Pô, a gente quer ser uma dessa. Não quer? Claro que a gente quer. Mas a gente não quer ser perseguido, não quer ser apedrejado, não quer ser caluniado, não quer ser vituperado. A gente não quer nada disso. Tem gente que tem que ser carregado no colo. Porque não quer apanhar. Eu não estou dizendo só apanhar literalmente. Mas às vezes a trombeta de prata também entra na barreirada literal. O evangelista lá da rua, lá do interior, lá das praças, lá da feira, lá do terminal, se ele quer evangelizar, já sabe de uma coisa: trombeta de prata, ela é batida. É uma batida de prata. É verdade. Quem é que quer ser trombeta de prata batida? Vai dar ordem, né? Ou é só tocar a trombeta? Mas a trombeta tem que ser de prata. E além de ser de prata, tem que ser batida. Então a carinha que você passa, a ofensa que você tem, até a questão da escola, moça, que alguém que encontra você, pelo fato de ser gente, não estranhe não. A trombeta de prata, ela é batida. E a trombeta de gente que na porta da escola, está bom de Deus. Trombeta de vida. Olha, a igreja primitiva sofreu que não foi brincadeira, porque eles eram trombeta de prata batida. Está entendendo? De prata batida. Pastor, mas eu falou que uma voz no céu. É. Como é que vai ser batido no céu? Você que leva que foi perseguido, maltratado, cuspido, empurrado, pregado na cruz, porque ele também é trombeta de prata batida. E a verdade que ele tem a principal trombeta, ele foi como homem aqui na terra, ele foi trombeta de prata batida. Nós somos trombeta de prata batida, irmão. Então quando você assume a posição no trabalho, pode ser um trabalho que alguém diz, esse trabalho, não interessa o tamanho do trabalho, você vai ser pastor da Assembleia de Deus, aqui nesse campo, ou se você vai dirigir um ponto de pregação para pessoas. Não tem jeito, irmão. Trombeta de prata é batida. Mas alguém vai dizer: esse dirigente não presta. Esse dirigente não está com nada. Não vai tirar esse dirigente. Esse dirigente não tem assunto, não tem mensagem. Esse dirigente não canta bem. Esse dirigente não sabe o que fala. Esse dirigente não sabe ajudar a mulher. Esse dirigente não tem amor. Esse dirigente fala pouco. Esse dirigente fala pouco. A trombeta vai ser batida por Deus. Então, quando alguém se levantar contra qualquer um de vocês, vai dizer: eu vou derrubar esse camarada. Ele pode ser. O martelo pode até ser grande. Só que Deus prometeu que a trombeta é trombeta, ela é batida, ela é de prata, mas é batida. Então é porque ele não é de outro metal, porque a prata aguenta o bate, irmão. Você aguenta o bate, fica chorando, desanimado, achando que vai dizer que não tem valor. Mas quando você vem te ajuda, mas Deus vai te ajudar. Aleluia! Oh, glória! Então, tu achou que a gente toca na terra, a gente toca no céu. Agora, para reunir o povo, as trombetas têm que tocar junto. Tocar junto. Ou seja, eu tenho que estar em comunhão com Deus, com a palavra, para que na hora que eu dentro da minha trombeta pedida para tocar. Ou seja, na hora de tocar a trombeta, o céu consigo. Toca no céu também.
Sabe uma coisa? Você pode estar dando um folheto para alguém dizendo: Jesus te ama. Você não vê, você não sabe que lá nessa hora do céu tocar uma junto com você para dizer: eu garanto. Outras vezes a gente diz: eu não posso fazer nada, mas eu garanto que Jesus pode. E ele toca a sua meta junto com você. Sabe por que às vezes você chega e alguém está morrendo? O que você é você se incomoda. Mas quando você morrer, que você diz: eu estou aqui em nome de Jesus. Tem gente até que cai. Por que cai? Porque não é construída. Viva a promessa! E quantas vezes, pastor, quem fala é a voz mansa, macia, mas diz: Jesus está comigo. Se a pessoa cai por terra, roda para um lado, muitas vezes na frente, e todo mundo olha, mas aquele irmão com aquela voz macia, a voz pode ser macia, mas a vida espiritualmente é como o barulho de uma torre, e o céu confirma. E quantas vezes eu já vi, e demorava dizer: olha com esse barulho! Mas a voz da pessoa é macia, tranquila, só que o barulho não é dele, o barulho é do céu. É o sacrifício que toca no céu, junto com a voz daquele que a voz é linda. Missionário de Deus tem que saber disso. Ele não está falando, quando ele fala, Deus fala com ele. Por ele, para aqueles que estão ouvindo. Aleluia. Quem está entendendo, levanta a mão. Bendito seja Deus. Quando eu solar, toda a congregação se ajuntará a entrar. Não toca as trombetas, toca. Então o povo tem que se juntar. Dirigente, eu vou lhe dizer uma coisa. O povo diz: não, quem está se ver, vocês estão modernos, o povo não quer mais se congregar, porque o povo não quer mais se reunir, porque o povo não quer ser, porque o povo está desse jeito, porque o povo. E não interessa, quando as trombetas todas, o povo tem que obedecer, tem que dizer: é para estar, tem que falar, é para estar. Porque às vezes diz: amanhã tem tudo. Você diz: amanhã está aqui. Se você é uma trombeta de Deus, você fala convocando o povo, todo dirigente, pastor, coordenador, líder de departamento. Quando fala, é uma trombeta de Deus ao convocar o povo. Todo povo obediente, que vê o seu líder como homem, uma mulher de Deus, ouve o toque da trombeta. Porque o homem é uma trombeta aqui na terra, mas um homem ou mulher que Deus coloca para liderar. Quando a trombeta é tocada, a do céu confirma. Nunca se esqueçam disso. Eu já tenho visto casos de pessoas que sofrem, que vão apanhar na vida, porque querem dizer: eu não vou obedecer palavras de homem. Não negocia com Deus. Só que o Deus que a pessoa tem negócio, já disse: o meu negócio é com ele daqui, é com essa daqui. Obedece ele, obedece ela, que aí sim eu vou poder te abençoar. Aí a pessoa vai sofrer, vai viver amargurado, desesperado, não sabe o que acontece. Tem gente que diz: para mim, meu pastor é Jesus. Claro que Jesus é o meu pastor, mas eu tenho pastor aqui na terra. Não é verdade? Tem pastor aqui na terra. Os obreiros aqui têm pastor aqui na terra. E o pastor aqui na terra, ele representa para você a trombeta de Deus aqui na terra, para você. Como? Obediência. Porque Deus confia. Deus tem um compromisso com a sua igreja, irmãos. Aleluia. Convoca para orar. Aqui não, eu não vou lá. Quando o pastor convocou, porque ela tinha uma campanha marcada aqui, na casa da irmã X. Não acontece isso, né? Campanha de 7 dias, de 6 dias, de 4 dias, de 5 dias, não sei quantos dias. Lá na casa da irmã. Não interessa, irmão. Deus tem compromisso. Foi com o que ele disse. Não é o que você disse. Talvez alguém disse assim: o que eu não gosto do pastor Jair é que ele diz que há gente. Olha, eu sou um homem de Deus. Sou um pregador de Deus. E o que Deus me dá para dizer,
eu tenho que dizer. Eu não vou ficar com o termo dizendo, quem sabe, eu preciso já tem, mas aqui eu sei que não tem. Se eu sei que tem, como é que só sabe que tem, pastor? Porque ele toma no grande termo de Deus. Logo, o pastor me disse, pastor Jair, vem aqui falar a palavra de Deus, por favor, agrade-me. Me disse isso. Nem também me agrade. Porque se de repente sair um pode na sobreta para ele, também leva dele. Pastor, não faça isso. Então esse é o meu jeito. E o tribunal tem obra de Deus assim, sendo autêntico ao ministrar a palavra de Deus. É por isso que eu e tantos outros que estão aqui não aceitam que a pessoa chegue e diga, irmão, não sei, porque ele conta essa história assim, é de rola para ver. Oh meu Deus, tanta coisa para dar na palavra de Deus, se fica enrolando. Uma anunciada está aí, você vai ouvir, pastor. Mas pastor, se eu disse a gente é trombeta, você é trombeta, eu sou. Pastor, mas eu sou magal também. Mas o magal não pode soprar uma trombeta? Pode. Se a gente é trombeta, pastor, quem é que vai soprar? Quem é que vai soprar? Vocês se lembram que quando Deus fez o homem, assim, e Deus, onde? Nas narinas, soprando as suas narinas. Por que Deus tem que soprar em nariz? Você sabia que tem uma ligação direta, né? Direto do nariz, com a boca, com a garganta. Sabia disso? Uma ligação direta. Em outras palavras, o homem se tornou alma vivente só depois do quê? Do sopro. Irmão, pode ter carteira de membro, pode ser membro da convenção, pode ser divinista, ter maior divinista de Doideu, de Castanhal, de Santarém, de Belém. Pode ser o melhor construtor, o que já construiu templos. Mas se não tiver o sopro do Todo-Poderoso, é mesmo que mata, irmão. Trombeta tem que ser soprada. Sabe quem sopra a sua vida? Sabe quem enxerga? Fora de vida em você. Cara de Deus em você. É Deus que sopra a sua vida. Sabe como é que o Espírito Santo vai controlar? Como um vento que sopra. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim é aquele que eu vou, como Deus quer. Aleluia. E a sua palavra de Deus diga a muita coisa. Diga a gente da forma. Porque ele faz como ele quer, faz o que ele quer, na hora que ele quiser, para quem ele quer. Deus não é metódico, igual a gente, que diz, a melhor Bíblia é a preta, é uma preta, a melhor Bíblia é que tem a letra escura, a melhor Bíblia é a linguagem, tradução de João Ferreira de Almeida. Nós somos metódicos. Deus não precisa, ele sopra com a intensidade que ele quiser na beleza, com a qualificação que ele quiser, com a altura que ele quiser. A vida alguém diz, poxa vida, eu sou tão pequenino, tão pobrezinho, eu não mereço, nem estar na igreja. Olha, não merece mesmo, nem que nós merecemos estar na igreja. Só que Deus deu soprar. Soprar a Deus para escolher você, para serem arautos e também profetas da mão de Deus, soprar por Deus. A mensagem pode ser simples, igual essa. Só que os homens de Deus têm mensagem soprada de Deus. Não é decorada no livro teológico, decorada lá no TV
para decorar a mensagem. Não, você não vai. É bacana aquela que vem soprar. É coisa gloriosa. Saber que eu sou participante disso, que você é participante disso, que de repente qualquer rapaz, qualquer moça, qualquer criança, deixa Deus soprar sua glória. Qualquer um, do mais rico ao mais simples, ao mais pobre. Deus resolve, simplesmente resolve. Ele escolhe, olha alguém e diz, eu escolhi aquela ali, e só a sua glória, a trombeta tocada. De repente alguém chora, fala em língua, falta de sabedoria, fala em língua nessa altura. Se Deus soprou, o que Deus tem a ver com isso? Ele é já tem igreja que acha que fala em língua do diabo. Coitados. É uma trombeta fraquinha. Uma trombeta que acha que fala em língua do diabo é uma trombeta que já está para se aposentar. Pendurada na parede. Coisa triste, uma trombeta pendurada na parede. Trombeta é para ser pendurada. Trombeta é lembrada pelos trombeteiros e o trombeteiro eterno. Está pronto a usar cada um de nós aqui nessa cidade. Usar você na obra missionária. Não importa onde Deus te leve. Se de repente Deus tem a sua família levar para o sertão, levar para dentro da madeira, mas eu não falo uma coisa dessa. Mas se ele quer fazer a sua obra, vai acontecer, ele vai dar a você vai dar com o trombeta de Deus tocar lá, para as pessoas conhecerem a Jesus. Verdade. Você já repararam? Escutem bem. Você já repararam? Não sei quem já foi militar, ou quem já viu sobre o toque do chofar, o toque da trombeta. Vocês já repararam que só se for uma coisa assim extraordinariamente necessária? Vocês já repararam que oficialmente ninguém toca trombeta dentro da casa? Não é verdade? Não vai tocar trombeta dentro da casa. Pegar a trombeta aqui, a corneta e dizer, vamos embora tocar a trombeta. Não é dentro da casa, é fora. Fora da casa. Corneta, trombeta, chofar, não é dentro da casa, é fora. Vai lá fora, toca. Da Deus atrás, do dentro dos muros, elas eram tocadas lá em cima, lá no alto. Corneta, trombeta, é tocada fora, tocada no alto, não é dentro da casa. Que história é essa? De trombetas que só tocam dentro da igreja. Eu não sei, agora eu não sei como é que tem dois de Deus. Se tem essa facilidade para dizer, vamos embora, evangelizar. Porque para cantar na igreja não é direito. Trombeta. Trombeta toca que uma beleza. Para pregar na igreja. Mas será que na hora de tocar lá fora, a trombeta toca? Porque a trombeta tem que ser tocada fora, na rua. Pastor, não tem isso. Não tem, mas não tem. Trombeta não vai tocar dentro da casa. Que é louco não tocar trombeta dentro do quartel do trombeta. Vai tocar lá fora, para convocar o povo, para se despertar e dizer, todo mundo vai para fora rápido. É assim que acontece. O corneteiro chega lá, entra os ministros de toque. Pois é, só não sai o pastor Deus está dizendo. Quando Deus está dizendo, que o corneteiro todo está dizendo, o comandante vem chegando. Aí o povo rápido. Se prepara. E Deus fazendo isso. Isso aqui é um símbolo para nós, irmãos. Para a igreja que está aqui hoje, de manhã, reunida. Rapaz, Deus pode te usar muito em suas mãos. Experimente começar a deixar
que a boquilha tem que certo para tocar. Começa a experimentar deixar certo. Começa a deixar. Começa a experimentar ser soprado por Deus. Pela glória de Deus. Pelo vento e movimento de Deus na vida. Porque lá em Pentecostes diz, e eu ouvi um som, como de um vento que depois encheu toda a casa. Mas veja que quando eles foram cheios, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Para a rua. Eles saíram. Pedro levantou. Quantos aceitaram a Jesus? 3.000 aceitaram a Jesus. Quando eles podiam lá dentro sapatear e rodar e pintar o pé de lá dentro, pular cambalhota, os 3.000 não iam aceitar. Eles têm que sair, tocar a trombeta lá fora. Irmãos, agora eu fico impressionado que as pessoas vão criando sistemas, criando mecanismos. Por exemplo, hoje está muito em moda a gente pregar sobre a casa dele. Trombeta não é na casa, irmão. Trombeta é só um treino, como disse aqui o pastor. Trombeta é tocada oficialmente fora! Chega lá, Jesus tem plano na sua vida, mas não é da feira, terça, Jesus tem poder para te salvar, Jesus tem mudar a sua vida, pobre sofredor, só vem que eu estou mirando, e tem que sair da frente, não estender a mão e dizer, Deus tem projeto na sua vida. Ele levanta a cabeça e olha, vai puxar a cabeça, mas lá na frente ele vai olhar e vai dizer, será que isso pode acontecer comigo? Se lá na frente ele encontrar outro, vai dizer, Deus vai mudar a sua vida. Se lá na frente ele encontrar outro, eu duvido que ele não vai entender. Vai ficar só treinando. Tem um processo popular que diz que quem treina jovem. Vai ficar só treinando, e não aprender a colocar em prática. Tem que colocar na prática, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou reunido com nossos companheiros do evangelismo. Sobre os companheiros, tem pastores lá, pastor conhece alguns deles. Eu digo assim para eles, essa cidade aqui, ela é muito grande do tamanho da igreja, a igreja é muito pequena para a cidade. Pastor, porque a gente deixou. Se deixou, não pode deixar mais. Se não tiver coragem de ir lá no meio da rua, pode seguir dizendo. Não é verdade? Não sabe evangelista? Como é que eu vou ter um líder evangelista que tem vergonha de ir no meio da rua? Tem vergonha de não poder? Tem vergonha de chegar e dizer, Jesus tem poder para te salvar? Pobre sofredora do benefício. O que eu vou querer? Se eu tenho pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, bom, pode até servir para ser burocrata de Deus, a minha igreja ajudando, mas se dizer assim, está no evangelismo, está na missão. Cadê o pastor da missão? Cadê o pastor da missão? Está na missão, é o coordenador. Coordenador de missões. Coordenador de missões. Então a casa de Deus é grande. Porque Deus olha para ele. E Deus quer que ele seja uma trombeta aí anunciando. Não quer que ele pregue ele, prega aquele outro. E diz, vocês vão tocar comigo. Lá fora. Tocar na cidade, tocar na colônia, tocar em outro lugar, onde a obra de Deus está gemendo, almas correndo sem ouvir o Evangelho. Então, líder de missões de evangelismo tem que ser assim. Pastor, mas às vezes eu não tenho muito jeito. Se não tem, não dá. Pastor, não diga isso, porque ele considera tanto, irmão. Mas esse que é o problema das igrejas modernas. A gente muitas vezes tem funções por consideração. Então, pastor, avance, não parando, seja uma trombeta que não para. Uma trombeta de Deus pode constantemente estar usando somente em sua vida para a glória de Deus se manifestar nesta cidade. Deus pode fazer grande o seu povo nesta cidade e não conhece a miséria. Privilégio glorioso que eu tenho nessa cidade de fazer grandes coisas para Deus ao lado do pastor Israel.
Meus irmãos, eu vou adiantar para a terra. A palavra de Deus diz assim: quando soar uma só trombeta, quando soar só uma trombeta, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças, os milhares. Só duas, três etnias, ajunta o povo. Tocou uma, aí vem os príncipes, os líderes. Porque para reunir líder basta só uma? Bom, isso aqui é interessante. Por que para reunir o povo tem que ser dois? Por que não era o contrário? Para reunir o povo tinha que ser só uma. E para os líderes tinha que ser duas. Pastor, devia ter duas. Porque é mais fácil lidar com líder. É mais difícil lidar com líderes. Porque líder geralmente vem de baixo. Então é mais difícil. Então tinha que ser as duas. A da terra é do céu. Não, ela não é só da terra. Porque se Deus colocar alguém para ser líder, basta ele dizer: quero vocês aqui amanhã. A reunião é quinta-feira. Não precisa Deus reiterar para você que Ele quer que você esteja lá. Ele colocou um líder para reunir líderes. Como é então que nós vamos esperar Deus ficar lá para ver se Deus chega a outra reunião? É para isso. Basta tocar uma vez só. Não tem a convenção? Tem. Pastor Gilberto tem um livro, você dizer: reunião extraordinária para a convenção. Aí vai ter gente que vai dizer: poxa vida, eu tinha um casamento, eu tinha ceia para dar, eu tinha uma viagem para fazer. Mas a maioria sabe que basta tocar uma vez só, uma trombeta só. O casamento diz: meu filho, infelizmente não vai dar, vou colocar o pastor auxiliar ou o presbítero. Pastor, não faça isso. Tem que fazer. Mas por que, pastor? Eu não sei, mas me chamaram. Alguém vai dizer: pastor, não tem sabedoria, sai do dia do casamento, mas a trombeta não tocou ao organo. Tocou. Basta tocar uma vez ou uma trombeta só. Não precisa ter o dizer. Eu estou confirmando que é verdade. Quero que tu vá, deu certo. Que tristeza, irmão. Se for um pastor, se for um dirigente, se for um coordenador, se for um líder de grupo, se for um presbítero, se for um diácono, se for um auxiliar, que vai dizer: Deus, tu queres que eu vá nessa reunião? O líder não colocou. Então pronto. Ele tinha trombeta, ele é trombeta de Deus para convocar. Basta tocar uma trombeta. A caverna. Irmão, se você não já viu o microfone, ou o microfone da minha mão, eu falo com o cara. Mas eu não posso fazer. Tem gente que deu um dom, normalmente fica calado, só escutando. Mas na hora que pega assim, e Deus solta, eu fico dentro. Venham só depois de Deus. Quando era para sair do arraial, para ir embora, tinha que tocar a trombeta, as duas trombetas, e tocar retinindo. Você vê que quando toca assim uma corneta, quando toca o instrumento de som, ele fica demorando. Retinindo, para ir embora. E para ir para a guerra, não era um toque comum, era retinido. Isso quer dizer, o retinido é a insistência, e a demora. Você não pode parar, você não pode ter solução de continuidade, tem que ficar tocando, retinido, até o arraial se preparar para ir embora, vai sair, está tocando lá. Quem toca a trombeta tem que ter fogo, tem que ser os melhores corneteiros, mais fogo para tocar retinido. E vocês acham que aquele que soprou o fogo em cada um de nós não tem fogo para tocar retinido? Tem. Não é posso dizer: eu vou dar um tempo no meu ministério para pregar, agora eu já estou cantando, então deixa eu me descer. A trombeta de Deus para de sair é retinido. A trombeta de Deus vai para a guerra é retinido. Como é retinido, pastor? É sem pausa. Presta e canta! Que Deus vai te dar! Vou dar uma forma para ser construtor. O sangue de Jesus tem poder!
É a mesma coisa todo dia, dizendo que Jesus veio, mas é para redimir. A trombeta tem que tocar redimindo. Para sair, toca redimindo. Para ir na guerra, toca redimindo. Em outras palavras, eu não posso dizer, então vou evangelizar. E passar 3 meses para dizer de novo. Não, nada disso. Tem que dizer hoje, dizer amanhã, dizer depois amanhã, dizer quarta-feira, dizer quinta, dizer sexta, dizer sábado. É redimido. Vai cantar aí, tem um pastor que disse para mim, pastor, não seria bom de fazer a cruzada, pode 3 vezes. Eu fiquei olhando, por que você nos falou isso? Não, porque eu me achei. Oh, meu irmão, você está muito pobre. Muito pobre. Você acha que Deus só tem graça e virtude para estar 3 vezes? Não sabe como é, porque o povo não está acostumado. Ele não acostuma. Não está acostumado, acostuma. A comunicação não está acostumada, não acostuma. Tem que ser redimido. É para guerra, é para guerrear, é tirar a alma do inferno. Então é redimido. É desistido. É declarando todo o tempo, está falando, não te cala, e a vida aí fora e não te cala. Toca a trombeta, é quantas trombetas? Trombetas de prata. Irmãos, é possível ter trombeta de prata batida, do ser caluniado e apedrejado. Mas eu quero saber aqui nesta manhã, dos que estão ouvindo a palavra, quem tem coragem de ter uma trombeta de prata batida, por favor, fique em pé do nome de Jesus. Tem coragem de ter uma trombeta de prata batida. A trombeta de prata batida ela pode ser maviosa na hora de convocar. Meus amores, o pastor pode ser o dirigente, a líder do círculo. Meus amores, amanhã temos uma bela reunião, pode, de convocação, mas aquela que é para dizer, é para ir para casa, não é maviosa não, é redimido, incomodando, é vestido, é enjoado. Pastor, mas que enjoo, é enjoado. Sim, vão dizer de você, mas que pastor é enjoado. Vão dizer lá no seu bairro, mas que irmã enjoada, mas é redimido. É redimido. Se dizer que Jesus veio, é redimido, é investido. Se dizer que essa guerra é espiritual, tem gente que diz, não, esse negócio de guerra espiritual, inventaram isso aí. Eu não aceito isso. É guerra mesmo. E guerra é redimido. Não tem trombeta maviosa para a guerra. Trombeta é para tocar na guerra. E não esqueçam que quem sopra a trombeta é Deus. Então Deus vai te dar. Porque quem garante a continuação do sopro é Ele. É Ele que sopra a minha vida. É Ele que sopra a sua vida. Há dias atrás uma filha disse, papai, às vezes o senhor prega e tem dias que o senhor fica muito suave. No outro dia, só prega de novo. Mas disse, pastor, fica preocupado. Não, agora eu nem lembrar. Já falo, já lembrar. Aí depois ele disse, minha filha, quem recebe de Deus uma vocação, sabe que todo o tempo Deus vai dando. Vai dando. Se Deus te pegar, não fica preocupado. Mas se eu pegar de até, ainda nem pegou essa pessoa de pegar. Mas se eu pegar um que quer com pressão alta, e não pensa nisso não, você vai pressão alta, de diabetes. Tem gente que a doença já está há 10 anos, 20 anos no futuro. E a pessoa está pensando, quando eu vou jejuar, vou ficar doente no estômago. Se eu pregar muito, vai doer do estômago. Se eu beber pouca água, vou ficar muito vinho. É Deus que sopra na sua vida. Deus que sopra na nossa vida. Se Deus revela, que Deus rejuvenesce. É Deus que abençoa o nosso ministério. É Deus que abençoa a tua voz. É Deus que abençoa. Sabe uma coisa? Eu digo para cá, mesmo. Dificuldade. Mas eu tenho tanta certeza que ele sopra, que minha voz ficou na chegada ao pé, que eu gostei de coisa, se ele for, a noite não preguei, o ambiente da porta, eu estou hoje. Mas eu preguei ontem à noite, não é para pregar. Por que eu preguei? Porque ele é aquele que sopra, para que a trombeta faça barulho. Vamos ver a trombeta de Deus. Deus que ficaram em pé.
e gostariam de chegar aqui na frente para dizer: Senhor Deus, pode contar comigo. Senhor Deus, eu quero começar a ser um evangelizador, um evangelista, um missionário. Eu quero começar em casa, como disse o pastor Joel, a treinar o povo da trombeta, porque tem gente que vai na frente do espelho, vai lá no Salvador, orar entre os irmãos, a família se pega, mas não é só na casa não, só no teu lado não, é na rua também, na escola também, é na feira também, é no terminal também, é no aeroporto também, é no meio da rua, aonde você está nessa cidade, é na trombeta tocar a trombeta de Deus. Isso pode vir, não se vergonhe não, Deus tem um projeto na sua vida. Assim como Deus teve, tem família, teve mais significador que está aqui, tem a sua também. Termina o soco de Deus na sua vida. Não escolha as mãos de Deus, continue deixando as mãos de Deus e receber o seu Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu acreditei, mas eu disse: ó, o mesmo assunto, falando de Jesus, da vida de Jesus, falando que tem que ter a alma, que tem que fazer de Deus, sim, eu estou retinido, retinido para conquistar o povo de Deus, para conquistar a região, é retinido, isso, retinido. Deixa eu falar para vocês.
Meu Deus, tua palavra nos diz que a trombeta tocar um som certo, quem se preparará para o dia da batalha? Guerreiro, soldado de Cristo, quem faz parte desse exército, não pode dar o nome errado, tem que dar o nome certo. Pai, eu sei que a igreja pode fazer muito mais do que é feito. Nós temos saído muitos povos diferentes do povo de rei. Quero te pedir, meu Deus, não que eu mereça, você, como merecimento, mas é Cristo, Pai, no ministério do Senhor me deu. O Senhor, ao longo dos anos, tem me abençoado, orando vidas que se levantam para trabalhos de evangelismo, para trabalhos, meu Pai, audaciosos, de conquistas deste mundo, em nome de Jesus de Nazaré, o transformador da nossa fé, na autoridade deste nome, que é todo nome, que é de oportunidades corretas, cair na terra, a oportunidade familiar, a oportunidade do trabalho material, a oportunidade do estudo, a mente preocupada, que acha que não é conta, que não dá conta, de dividir o meu trabalho. Ah, Deus, são vezes que muitas vezes ainda não experimentaram a coisa dessa vez só, dizendo que dá, que tem condição, que o Senhor capacita, que o Senhor capacita, que o Senhor prepara, aqui estão as trombetas. Trombetas que não ministrei, aleluia! Trombetas deste município, trombetas odiadas pelo inferno, trombetas que o inferno faz tudo para que elas não toquem. Eles estão encostados, os tribunais não estão encostados, o ministério para o Senhor usar a trombeta, Pai, onde a poeira atrapalhar o sopro da tua glória, ela seja sacudida, 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 sacode a poeira, sacode a poeira, como o pastor Ismael, ou o pastor presidente da igreja, da graça, que ele fez uma trombeta desintervida, uma trombeta de herói, preparada em suas mãos, uma trombeta de glória, para que não te conhece. Usa teu filho, usa seus companheiros, com muita glória, audácia, coragem, autoridade. Ora, que Deus, pastor Paulo, que o Senhor tem chamado nos pecados nesses últimos dias, juntamente com a sua esposa, para o trabalho de missões. Meu Deus, que ele nunca mais esqueça, que ele vai prometer em corações. Ah, Deus, quem vai tocar a vida dele, quem vai usar a voz dele, não
Quantas vezes Satanás tem gritado para esta trombeta? Olha incomodando para que a trombeta não dê o som certo. Em nome de Jesus de Nazaré, que a glória que tem a trombeta em suas mãos, Aleluia! como nós, seja tão intenso na vida dele, porque o Senhor lhe chamou para ser missionário, o Senhor lhe chamou para ser meu evangelista, e a trombeta muitas vezes tem sido Deus, tem sido combatida por Satanás, para abafar esse toque, para abafar esse canto, para abafar essa mensagem, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado pelo privilégio. Esse tempo desses últimos dias é o maior privilégio da história. Jesus está chegando, está se aproximando. É tempo de dizer, de falar, de não parar de falar, de não parar de pregar, de cantar, de anunciar, de cuidar, de ficar dizendo. É o tempo mas glorioso que o Senhor nos dá. É o tempo que milhares de profetas, homens e mulheres que foram da eternidade, sonharam em viver, e o Senhor nos dá, que possamos viver intensamente nossa vida, sendo uma trombeta em tuas mãos. Levante a mão dizendo como eu, até uma trombeta disponível nas mãos de Deus, para receber o sopro do Todo-Poderoso. Por favor, fique em pé. Pegue na mão do seu companheiro e diga: nunca esqueça que você é uma trombeta útil para Deus. Nunca esqueça! Nunca esqueça, pastor! Nunca esqueça, pregador! Nunca esqueça, presbítero, diácono, dirigente, mulher! Se você é uma trombeta, tem compromisso com ele! Tem compromisso com você! Senhor! Nunca esqueça que você é uma trombeta na mão de Deus. Aleluia! Solta o cabo da mão, dobra o remo da mão e navega com fé em Jesus. E então verás que momento se vai, pois com ele Jesus proverá. Solta o cabo da mão, dobra o remo da mão e navega com fé em Jesus. E então verás que momento com ele Jesus proverá. Muito bem, a festa continua, o poder de Deus está sendo manifestado em nossos corações e a igreja pode ter certeza que nós não vamos voltar vazios para casa, vamos levar a nossa bênção, a bênção tão esperada, e se Deus nos chamou a fazer obra, vamos fazer obra agora, porque a noite que vem, quando ninguém poderá mais trabalhar, agora, detestado a obra do Senhor. O pastor acabou de chegar, sua esposa, por favor, que quiser, aquele que pastor que nós estamos passando, digamos, é verdade, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a história que os Espíritos fazendo louvor para Jesus, nosso amigo, ela vai cantar um louvor agora. E já estaremos, temos só 5 minutos para encerrar os 10, vai ser direto da porta aí da igreja, porque o moço que está fazendo o filmagem, ele tem um compromisso na ligação daqui a pouco. Então, o rapaz está aí. Ele está aí. Continua, eu vou ficar, vou lá embaixo. Vai onde? Lá embaixo. Vamos
subidão no bolso. Saúde nossa paz, Senhor. Saúde que pede, filho, entrega teu nome ao Senhor, porque Ele vai lhe parar. Mandaram meu sonho, o teu coração, e lançaram meu peito uma cova, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar o teu sonho, sufocando o teu coração. Deixa eu explicar para você outra coisa. Eu estou tendo uma dificuldade para fazer essa foto. Eu estou cantando aqui com a gente e vai cantar no rolo.